Está na hora de apertar os cintos, travar a bandeja à sua frente e prestar atenção às regras de segurança enquanto você vê os aviões mais incríveis do mundo. Antonov 225 Mriya. De origem soviética, o Mriya significa sonho em ucraniano, e foi basicamente aí que essa aeronave estacionou, já que só um exemplar dela foi construído. Essa gigante de 2 caudas e 6 motores foi produzida para dar uma carona para o avião soviético Polyan Space em suas costas e guarda o recorde de carga mais pesada com 189 mil quilos. A produção de outro Mriya em 1994 foi congelada por falta de fundos. Então, o construído em 1988 é o único no mundo. Agora ele é utilizado como avião cargueiro de cargas imensas e até trabalhou na pandemia da Covid-19 carregando suprimentos. Avião Stratolaut. É um avião monstruoso. Com design de fuselagem dupla, esse é o avião com maior envergadura das asas de todos os tempos. Dê uma olhada nessa imagem achada na internet de um avião desse modelo. Essa coisa parece enorme. Pelo tamanho, parece que adicionaram um monte de espaço extra na nave. Este gigante foi criado pelo Stratolaut System, uma companhia que já pertenceu ao fundador da Microsoft, Paul Allen. Pode levar uma carga útil de mais de 249 toneladas e suas asas são maiores que um campo de futebol americano. O avião foi criado para auxiliar na decolagem de foguetes, as tornando mais fáceis que as decolagens na Terra. Após a morte de Alan, a companhia mudou de dono e até hoje o Stratolaut fez apenas um voo. Mas será que seu futuro vai ser diferente? Airbus A380 é uma aeronave Wide-body quadrimotor a jato para transporte de passageiros, fabricado pela EADS Airbus. É o maior avião comercial do mundo. Os aeroportos em que operam tiveram suas instalações adaptadas para acomodá-lo com segurança. O A380 fez seu primeiro voo em 27 de abril de 2005 e entrou em serviço comercial em outubro de 2007 com a Singapore Airlines. A aeronave tem um alcance de 15.700 quilômetros, suficiente para voar sem escalas de Dallas para Sydney, sem reabastecer, e chega a uma velocidade de Mach 0,85. Possui 72 metros de comprimento com uma envergadura de 79 metros e tem 24 metros de altura. Em fevereiro de 2019, a Airbus anunciou o fim da produção do avião. As razões foram a falta de pedidos e o cancelamento de parte das encomendas pelos clientes, já que o A380 não apresentou custos de operação vantajosos às companhias aéreas. Boeing 787. Após 9 anos de sua estreia, essa aeronave já se tornou um ícone da aviação. Esse é um enorme avião de voos comerciais e foi criado como uma alternativa um pouco mais lenta, mas que acomodava mais passageiros, para aumentar os lucros das companhias. Em seu interior, ele pode levar 330 passageiros, sem contar com a tripulação, além de ter 41% mais espaço em seu bagageiro que um avião comum. Além disso, ele é 25% mais competente em aproveitamento de combustível que outros aviões. Ele tem mais controle de ruído, janelas maiores, mais espaço para os passageiros e requer menos manutenção que outros de seus colegas jumbos. Seu alcance também é incrível, podendo voar de Sydney, na Austrália, até Londres, sem parar, uma viagem de mais de 17 mil quilômetros. Cirrus SR-22. Se você está procurando sua própria aeronave privada, não há nada melhor do que o Cirrus SR-22. O modelo foi lançado pela primeira vez em 2001 e desde 2003 tem sido o mais vendido das aeronaves privadas em todos os anos. 6.149 deles foram entregues aos clientes até o início de 2020, o que significa que é uma das aeronaves mais produzidas do século. O preço base de tabela para o modelo SR-22 é $629.900 e é ideal para o transporte de até 4 pessoas. Possui um comprimento de 26 pés por uma envergadura de 28 pés e 4 polegadas, além de uma velocidade de cruzeiro de 211 milhas
milhas por hora, com um alcance de pouco mais de 1.000 milhas. É também uma escolha popular para escolas de voo e pequenos serviços de táxi aéreo. Nos últimos anos, várias atualizações foram adicionadas no modelo para torná-lo mais fácil de voar e mais seguro, com a instalação de um sistema de paraquedas, que até agora foi acionado mais de 79 vezes e salvou pelo menos 163 passageiros. Também possui um avançado convés de voo e, se você quiser mais, existem opções para turboalimentar o motor e fazer outras melhorias aerodinâmicas. Quando você chega no aeroporto para pegar o seu voo, você tende a esperar que seu avião tenha uma certa aparência. Com certeza pode ser grande ou pequeno e talvez até a 2 andares, mas a posição dos motores e a tripulação é sempre a mesma coisa, certo? Bem, apenas imagine a surpresa das pessoas se fossem embarcar em um avião que se parece com isso. É um design completamente refeito do que você imagina, com o motor na frente do corpo principal do avião e o cockpit em cada asa. De certa forma, isso poderia até ser uma maneira mais segura de voar, porque com tripulações de voo haveria sempre um backup se algo der errado. Não temos certeza de onde os passageiros se encaixam nisso ou quantos esta aeronave seria capaz de carregar. Você está disposto a embarcar em um avião como esse? E você, acha que seria realmente capaz de voar? Como sempre, comente aqui abaixo com a hashtag Tópico Raro e nos deixe saber a sua opinião. Airbus A350. Se você achou que o Boeing era o único que proporcionava um voo incrivelmente confortável para os passageiros, está muito enganado. A Airbus afirma que o modelo A350 é ainda mais eficiente que o concorrente, sendo ainda mais silencioso e capaz de um alcance maior. Os dois são gigantes, mas o A350 consegue ser um pouco maior em número de assentos e mais leve que o Boeing. Mas onde se destaca é a sua cabine com luz de LED e paredes retas. Isso mesmo, não são paredes curvas, são retas, como a de um prédio na velha e boa terra firme, que reduzem a sensação de claustrofobia. A coisa certamente mais interessante é que esse modelo bate as asas como um pássaro. Ok, não é como um pássaro, mas as asas podem se deslocar para cima e para baixo, dependendo da posição e da manobra. Taylor Aerocar. Você já sonhou ser capaz de dirigir seu carro e, quando o tráfego ficar muito ruim, você sempre pode simplesmente decolar para o céu? Bem, não é uma ideia tão nova, e as primeiras aeronaves que foram capazes de fazer isso, na verdade, foram construídas em 1949. Elas foram projetadas e criadas pelo Aerocar Internacional de Longview, Washington, e apesar deles nunca terem entrado em produção completa, 6 protótipos foram concluídos. As asas eram dobráveis, o que significava que o carro seria convertido em um avião em apenas 5 minutos, e eles tinham uma velocidade máxima de 60 milhas por hora na estrada e 110 milhas por hora no ar. Os carros receberam certificação oficial para voar do CAA em 1956, mas devido à falta de demanda, a empresa foi incapaz de atrair pedidos suficientes para fazer valer a pena a produção. A qualidade de construção foi impressionante. No entanto, um dos carros ainda era capaz de voar em 2008. Eles tinham 21 pés e 6 polegadas de comprimento, com uma envergadura de surpreendentes 34 pés. As aeronaves tinham um alcance de voo de 300 milhas, que teria sido mais do que o suficiente para escapar de um engarrafamento. Apesar de que o carro Taylor Aero nunca tenha ido na imaginação do público, essa é uma prova de que tais veículos podem ser fabricados e, quem sabe, poderemos ver uma nova tentativa de trazer esse tipo de veículo híbrido para o mercado em breve. Boeing 777 é conhecido como 7 triplo e é uma aeronave gigantesca. Seus motores são tão grandes que você pode passar a fuselagem de um Boeing 737 por dentro deles. É uma das aeronaves de passageiros mais famosas de todos os tempos, e as chances são grandes de você ter voado em um desses se fez uma viagem dos Estados Unidos para a Europa ou Ásia nos últimos 10 anos.
A Boeing lançou esse monstro em 1994 e desde então coleciona mais de 35 milhões de horas de voo, que equivalem a 13 viagens da Terra para Saturno. Além disso, é a aeronave mais segura do mundo, tendo tido acidentes apenas 7 vezes. Porém, 2 dos voos em 2014, ambos para a Malásia, resultaram na perda de mais de 500 pessoas. Apesar disso, ele serviu à humanidade milhares de vezes. Solar Impulse. O Solar Impulse foi construído por uma empresa suíça que planejava tornar-se a primeira a fabricar um avião que circunnavegasse o mundo usando energia solar como sua única fonte de energia. Tem apenas um assento e é capaz de decolar sem assistência. O primeiro protótipo levantou voo em 2009. Uma segunda aeronave foi então construída com mais painéis solares com aprendizado, baseado no primeiro, e foi este que iria definir o recorde. O programa para desenvolver um avião solar em pleno funcionamento custou cerca de 170 milhões de dólares e, finalmente, depois de completar os testes ao longo de 16 meses, o projeto foi um sucesso, com o avião completando sua jornada de 26 mil milhas. A nave, conhecida como Solar Impulse 2, tem 73,5 pés de comprimento, uma envergadura de 236 pés e uma altura de 20,9 pés. É coberto com 17.248 células solares nas asas, com corpo e cauda. Usa 4 motores elétricos para alimentar um motor de 13 pontos hélices. Sua velocidade máxima é 87 milhas por hora, mas com uma velocidade de viagem de cerca de 56 milhas por hora e 37 milhas por hora durante a noite. Não é exatamente o meio de transporte mais rápido. Claro que esse não era o objetivo deste avião, e espera-se que a tecnologia que foi desenvolvida em sua produção seja utilizada no futuro para permitir o design de aeronaves maiores e mais rápidas. Isso pode significar que os dias de aeronaves movidas a combustível logo chegará a um fim. Lockheed C-5 Galaxy. Essa aeronave é utilizada para o transporte a jato e foi desenvolvida pela Lockheed em 1960. O desenvolvimento desse gigante militar foi um pesadelo da engenharia e o planejamento do avião se tornou o primeiro da história a ultrapassar o orçamento em uma quantia de $1 bilhão. Apesar desses contratempos, ele começou seu serviço militar na década de 70. É um dos maiores aviões cargueiros ainda em funcionamento, com uma envergadura de 67 metros, pesando 378 quilos. Ele costuma carregar tanques e outros armamentos para os campos de batalha, bem como buscar tirar civis do local. Ele foi criado para ter a capacidade de carregar todo um batalhão do exército, contando desde homens a armamentos. Com seu tamanho, que equivale a um prédio de 7 andares, conseguiu cumprir essa missão, além de ter um alcance de quase 9.000 quilômetros. Houghton Boomerang. Com uma aeronave pequena de multimotor, se um dos motores falhar, pode haver um efeito gravemente prejudicial no manuseio, que em muitos casos pode tornar praticamente impossível voar com segurança. Burt Rutan, um engenheiro aeroespacial, tentou combater este problema através do design do Houghton Boomerang, um avião de aparência incomum que é perfeitamente bom para voar, mesmo se um dos motores não estiverem funcionando. Possui espaço para um piloto e outros 4 passageiros, com 30 pés e 8 polegadas de comprimento e uma envergadura de 36 pés e 8 polegadas, podendo atingir uma velocidade máxima de 311 milhas por hora e um alcance de 2.363 milhas. É baseado no design do gêmeo de motor Beechcraft Baron 58, mas ao utilizar um design assimétrico pode voar mais rápido e dar uma sensação mais estável do que o Barão. Possui as asas varridas para frente e, surpreendentemente, o motor à direita é propositadamente criado para ser capaz de gerar 10 cavalos de potência mais do que o da esquerda. Apenas um foi construído e concluiu seu voo inaugural em 1996. A ideia nunca decolou no sentido comercial, mas é com designs como estes que maiores conhecimentos dos princípios do voo podem ser aprendidos e incorporados nos futuros conceitos. Antonov AN-124. Este é o avião em que o Miria foi baseado, assim como seu irmão é de propriedade ucraniana, mas foi construído na Rússia.
A construção de novos exemplares foi estacionada desde o começo dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Mas quando os dois países ainda faziam parte da União Soviética, o AN-124 era o maior avião cargueiro do mundo, o primeiro sendo construído em 1982 e tendo hoje 55 exemplares. Se mantém hoje como o maior avião militar em operação. Em 1987, esse avião quebrou o recorde de voo com mais de 20 mil quilômetros de voo sem parar, que demorou mais de 20 horas para ser completado. Gulfstream Albatross. O Gulfstream Albatross de McCready pode parecer um design datado, mas este era um avião que foi concebido e construído para o seu primeiro voo em 1979. Se você olhar de perto, você pode perceber o que há de diferente nesta aeronave em comparação com as outras, porque na verdade não tem nenhum motor e é completamente alimentado por energia humana. Foi construído por Paul McCready, um engenheiro aeronáutico americano, e foi projetado especificamente para completar o segundo prêmio Kremer, que foi um desafio lançado por Henry Kremer para encorajar o voo com propulsão humana. McCready ganhou o primeiro prêmio por ter voado um curso em 8 de 1 milha com Grossamer Condor, mas era necessário muito mais horas de desenvolvimento para ir para Albatross e completar o novo desafio, que era voar com sucesso através de 22 milhas pelo Canal da Mancha. O avião tem 34 pés, uma envergadura de 97 pés e 8 polegadas, e uma velocidade máxima que presume que o piloto esteja em forma, de 18 milhas por hora. O avião venceu o desafio em junho de 1979, quando o piloto Brian Allen completou a travessia em 2 horas e 49 minutos. Pelos seus esforços, receberam $140 mil, que hoje valeria 5 vezes esse montante. Boeing B-52 Stratofortress. Este avião é um ícone da Força Aérea estadunidense e teve seu primeiro serviço em 1955, e o serviço norte-americano pretende mantê-lo na ativa até 2040, quando algumas partes desse gigante já terão 90 anos. É o único jato de 8 motores atualmente em serviço em todo o mundo e tem um alcance de mais de 14 mil quilômetros. Na década de 60, essas aeronaves ficaram 24 horas durante um ano carregadas bombas nucleares em caso de ataque da União Soviética. Esse grande avião entrou para a cultura pop através de uma banda que se nomeou B-52s. Esse também não é o seu único nome, já que às vezes é chamado de Buff, que significa Big Ugly Fat Fellow, que significa grande e feio amigo. Com uma envergadura maior que a Torre de Pisa, esse gigante entrou para a história. Voyager. O uso de aeronaves aumentou drasticamente durante o século XX, mas não importava o design. Cada um era limitado pela distância que poderia voar, simplesmente porque não eram eficientes o suficiente para carregar mais combustível. Foi apenas em 1984 que a primeira circunnavegação do globo ocorreu sem a necessidade para parar ou reabastecer, e este recorde foi para o modelo Roltan 76 Voyager. Surpreendentemente, o design foi primeiro esboçado em um guardanapo, e o avião levou 5 anos para ser construído. Foi feito de fibra de vidro e carbono e pesava 2.250 libras, quando cheio de combustível. Tinha pouco menos de 30 pés de comprimento e possuía uma envergadura de pouco menos de 111 pés, com um surpreendente alcance máximo de quase 25 mil milhas. Teoricamente, foi pilotado por Dick Roughton e Jaina Rieger, e eles começaram seu marco-viagem na base aérea de Edwards, no deserto de Mojave, em dezembro de 1986. O voo levou 9 dias, 3 minutos e 44 segundos, e que também é um voo recorde de resistência. A aeronave cobriu uma distância de 26.366 milhas, a uma altitude média de 11 mil pés. Isso significava que eles viajaram a uma velocidade média de cerca de 122 milhas por hora, o que provou que, com o design certo, voar pode ser muito mais econômico do que qualquer aeronave tinha sido capaz de provar. Airbus Beluga. A Airbus da Europa decidiu dar o nome da sua aeronave cargueira fazendo referência a uma enorme baleia branca que tem uma monstruosa cabeça. Então você já imagina onde eles estavam mirando com esse design. Assim como uma baleia, essa gigante é capaz de engolir várias coisas.
como parte de outros aviões, módulos espaciais e diversas outras coisas grandes e pesadas, que vão todas para seu cargueiro. É hoje a maior aeronave em volume do mundo, e apesar de não conseguir carregar tanto quanto outros aviões dessa lista, podendo levar uma carga de 133 toneladas, viaja a 900 km por hora. Super Gump. O Super Gump da Aerospace Lines é uma das aeronaves de formato mais estranho que você já viu, mas há uma razão pela qual ele tem um design tão volumoso. Ele é perfeito para transportar grandes cargas. Foi de fato crucial para o programa norte-americano da Apollo, porque era o único avião capaz de transportar o SIVP, que foi o terceiro estágio do foguete Saturn V. Foi construído pela Airbus com base no limite de combustível de uma aeronave AC-97J Turbo Straton Cruiser, que era o maior modelo militar de um Boeing 377 Stratocruiser. O cargueiro base foi estendido para 141 pés de comprimento e alargado para ter um diâmetro interno de 25 pés, que poderia transportar uma carga de até 54.000 libras, e mesmo assim conseguiu voar a uma velocidade de 300 milhas por hora. 5 Super Gumps foram construídos, 4 deles agora estão em exibição em museus de aeronaves ao redor do mundo, e o 5º ainda está em serviço para a NASA, e está localizado no Aeroporto Internacional de El Paso, no Texas, onde eles o usam para transporte de componentes essenciais entre instalações de teste e lançamento. Boeing C-17 Globemaster III. Este é outro gigante avião militar de transporte construído pela Boeing. Esse foi projetado para operações de transporte aéreo, descarga de paraquedistas e transporte hospitalar. Isso significa que ele é muito útil em zonas militares. É um cargueiro poderoso, já tendo alcançado 22 recordes por peso de carga desde sua construção em 1993. Além disso, pode ser considerado uma estrela de cinema, pois apareceu em filmes como Godzilla, Top Gun e Sniper Americano. Mesmo que sua produção tenha parado em 2010, essa aeronave certamente vai permanecer no serviço americano por décadas. Outro trabalho que o C-17 tem é seguir o presidente dos Estados Unidos levando sua limusine para que o governante continue usando seu carro oficial em visitas. Boeing 747. O Boeing 747 é talvez o avião de passageiros mais reconhecível do mundo. Entrou pela primeira vez no serviço em janeiro de 1970 e, surpreendentemente, não foi uma ideia da Boeing, mas surgiu por causa de um pedido de Pan Airlines para um jato que fosse 2,5 vezes o tamanho de seu modelo anterior, o 707. Foi por causa do 747 que o voo comercial tornou-se acessível ao grande público e historiadores aeronáuticos acreditam a ele a transformação das viagens aéreas no que são hoje. Os jatos Jumbo são alimentados por 4 motores e podem transportar em média 366 passageiros, tendo 2 andares na frente. O design do cockpit invisível não era necessário, mas o Boeing decidiu que deveria ser assim para facilitar que o avião fosse convertido em um transportador de carga, já que eles não achavam que seria usado para passageiros por muito tempo, pois levavam em conta a chegada iminente das viagens supersônicas. E desde a sua introdução, 1.557.747 aeronaves foram produzidas, que custam cada cerca de 200 milhões de dólares e ainda são até hoje o carro-chefe do transporte aéreo de passageiros. Airbus A330-300. Essa aeronave voou pela primeira vez na década de 90 e se manteve como um grande nome no transporte de grande quantidade de passageiros por muitos anos. Competia com o Boeing 767 até ser superado e substituído pelo maior e mais eficiente A350. Mesmo assim, o A333 ainda tem 1.443 exemplares exercendo sua função pelo mundo, principalmente nas companhias aéreas turcas. Esses aviões podem levar até 250 passageiros e sua estrutura serviu de base para o avião Beluga mencionado anteriormente.
Essa aeronave também tem uma boa taxa de segurança, apesar de um incidente grave que aconteceu no voo do Rio de Janeiro para Paris em 2008, que levou 228 vidas, infelizmente. Mas não houve mais acidentes como esse desde então. F-22 Raptor. Entre 2005 e 2011, o F-22 Raptor tornou-se a espinha dorsal da Força Aérea Americana, com 187 aeronaves colocadas em operação e realizando missões em regiões de todo o mundo. Foi projetado pela Lockheed Martin Aeronautics e combinou a velocidade furtiva e manobrabilidade para se tornar a aeronave militar mais adaptável e eficaz que já se viu. Acredita-se que cada F-22 tenha custado 150 milhões de dólares e foi projetado para ser capaz de engajar em operações táticas em velocidades de cerca de 1,5 Mach, em altitudes de 50 mil pés. Tem um cockpit de vidro e está equipado com os mais recentes sistemas de aviação. O mais impressionante deles é um sistema de detecção de radar passivo, que permite que o piloto evite ser visto pelo inimigo. O F-22 tem 3 compartimentos de armas que podem transportar uma variedade de bombas, dependendo dos requisitos da missão, e é tão preciso que um teste mostrou que era capaz de derrubar um GBU-32 Jet Gun de uma altitude de 50 mil pés em uma velocidade de 1,5 Mach e atingir com sucesso um alvo em movimento que estava a 24 milhas de distância. O F-22 deu à Força Aérea uma vantagem aérea significativa, e é por causa de uma tecnologia como esta que a Força Aérea dos Estados Unidos é a mais eficaz do mundo. MiL-Mi-26. Bem, esse aqui não é o avião, mas não tínhamos como deixar essa poderosa aeronave de fora da lista. Esse é o maior helicóptero que já foi produzido na história. Um processo que começou nos anos 70 na União Soviética e teve o primeiro voo em 1977. Ele tem mais de 40 metros de comprimento e pode comportar até 100 pessoas. Entrou em combate pela primeira vez em 1986, quando os soviéticos enfrentaram o Afeganistão. Foi utilizado para pegar outros helicópteros derrubados e equipamentos no campo de batalha. Ele pode carregar tanques, bombas e ajudou nos resgates durante o desastre da usina nuclear de Chernobyl. BD-BDVJ. Todos nós sonhamos em ter o nosso próprio avião pessoal para se locomover, e o futuro onde isso acontece pode não vir rápido o suficiente, mas o sonho já se torna uma realidade para alguns poucos sortudos, pois em 1971, o BD-BDV foi introduzido para o mundo pelo engenheiro de aeronaves americano Jim Beatty. Estes microaviões estavam disponíveis em forma de kit para que os proprietários fossem capazes de montá-los por conta própria. Possuíam uma potência de 70 cavalos, com 13 pés e 7 polegadas de comprimento. Tinham uma envergadura de 21 pés e 6 polegadas e espaço interno para apenas um piloto em uma cadeira reclinável. Os aviões poderiam atingir uma velocidade máxima de 232 milhas por hora, com um alcance de pouco menos de 1.000 milhas, o que significava que essas aeronaves foram anunciadas como o futuro das viagens pessoais. No fim, apenas 150 foram feitas, mas acredita-se que 30 deles ainda estejam em operação hoje. Uma variação do modelo detém o recorde de ser a aeronave motor mais leve de todos os tempos, pesando apenas 359 libras. Se a empresa não tivesse falido durante a produção dos kits, o mundo do transporte teria sido muito diferente do que é hoje. Tupolev Tu-160, também conhecido como Blackjack, esse avião não está de brincadeiras em relação ao seu tamanho. A maior e mais pesada aeronave supersônica do mundo, além de também ser a maior aeronave de combate. É um avião grande e intimidador, que pode atingir uma velocidade 2 vezes maior que a velocidade do som. É equipado com 2 motores turbofan Kuznetsov, os melhores motores já colocados em uma nave de combate. O avião consegue passar por radares sem ser rastreado devido ao seu design especial. Em uma pegadinha de pilotos russos, eles voaram sobre o espaço aéreo americano sem serem detectados. E depois deixaram a informação vazar, com os estadunidenses perguntando como era possível. Apesar de não ser um avião cargueiro, pode carregar até 20.000 quilos de armas. V-22 Osprey. O V-22 Osprey foi construído pela Boeing e Bell Helicopters
para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América e é uma aeronave com motor de inclinação que pode decolar e pousar tanto verticalmente quanto horizontalmente. Seu design é basicamente um híbrido de aeronaves tradicionais e helicópteros. E apesar do primeiro voo ter ocorrido em 1989, ele ingressou pela primeira vez no serviço militar em 2007. Desde então está envolvido em missões ao redor do mundo em lugares como Iraque, Kuwait e Afeganistão. A aeronave requer uma tripulação de 3 ou 4 pessoas, mas pode transportar um adicional de 32 passageiros na parte traseira, assim como também pode transportar 20.000 libras em equipamentos e até mesmo um veículo terrestre, se necessário. A aeronave possui 57 pés e 4 polegadas, tem uma envergadura de 45 pés e 10 polegadas e alcança uma velocidade máxima de 316 milhas por hora, com um alcance de 450 milhas. Os rotores podem ser convenientemente dobrados até fazer com que ocupem muito menos espaço no chão e também está equipado com uma tecnologia de ponta em defesa. O V-22 Osprey também vem equipado com uma metralhadora M240 e um GAU-17. Ele foi considerado tão adaptável que há planos para que possa ser usado em uma gama mais ampla de missões a partir de 2021 e podem tornar-se uma visão regular nos campos de batalha futuramente. Outra aeronave que não é um avião, mas ainda assim é a maior aeronave do mundo. Este balão dirigível, comumente chamado no Brasil de Zeppelin, remonta à era onde viagens luxuosas nesses gigantes eram mais comuns. Mas agora ele conta com uma tecnologia do século XXI e foi projetado para revolucionar a viagem aérea. Sem mais essa história de se espremer entre as poltronas A e B, agora o assunto é muito espaço e de luxo. E não é só isso, suas emissões de poluição são praticamente nulas. Seus motores são realmente silenciosos quando comparados a aviões comuns. Mas o seu design exterior pode dar uma melhorada, não é? Com tudo isso, esse gigante se mostra como um forte candidato à inovação da viagem aérea. Lockheed SR-71 Blackbird. Desenvolvido por Lockheed Martin Suck Works Division na década de 1960, o SR-71 Blackbird é uma aeronave de reconhecimento de alta altitude que permite à Força Aérea dos Estados Unidos da América monitorar territórios estrangeiros com muita pouca chance de ser visto. O Blackbird tem uma altitude operacional de 85.000 pés, viaja a uma velocidade de Mach 3 e continua sendo o avião mais rápido já construído, que usa motores de respiração de ar. 32 deles foram construídos e usados pela Força Aérea Norte-Americana entre 1964 e 1998. Nenhum foi abatido pelo inimigo, pois não só operavam em grandes altitudes e velocidades, mas também eram virtualmente invisíveis aos sistemas de radar. Como uma aeronave espiã, eles eram equipados sistemas ópticos de imagem infravermelha, radar aerotransportado, sistemas eletrônicos inteligentes de reconhecimento e sistemas de contradefesa para fugir de aeronaves inimigas. Uma das coisas mais incomuns sobre o Blackbird é que ele raramente decola com tanques cheios, em caso de uma falha no motor e também para reduzir a pressão exercida sobre os freios e pneus. Isso significava que normalmente eles iriam realizar um reabastecimento no ar, normalmente de um Stratotanker KC-135 Coe, imediatamente após a decolagem. Concorde. Sempre houve apenas 2 projetos de aeronaves supersônicas de passageiros a entrar em uso comercial e a Concorde foi de longe o mais famoso e bem-sucedido. Eles foram desenvolvidos com um projeto colaborativo entre o Reino Unido e França e foram introduzidos pela primeira vez para passageiros pagantes em 1976. Incrivelmente, eles foram capazes de atingir o dobro da velocidade do som e a viagem mais rápida já feita foi entre Nova York e Londres, com apenas 2 horas e 52 minutos, uma fração do tempo que os jatos subsônicos levam. Tudo no Concorde era projetado para velocidade, desde a inclinação do nariz que permitia aos pilotos ver o cockpit no aeroporto, mas que era erguido para cima, para torná-lo mais aerodinâmico no ar, para o combustível com forma aerodinâmica, mas que dava relativamente pouco espaço dentro da cabine. Só poderia acomodar até 128 passageiros de cada vez,
E isso, em última análise, se tornaria sua ruína. Os jatos eram muito caros para produzir isso e significava que os preços dos bilhetes eram equivalente a quase 13 mil dólares por pessoas nos dias de hoje. As pessoas tinham que querer seriamente salvar algumas horas de voo para viajar desta forma. E quando desafios extras na indústria aérea causou margens de lucro apertadas após 2001, juntamente com vários acidentes, o Concorde fez seu último voo em 2003 para a Grã-Bretanha. Gostou desse vídeo? Então aperta o botão de curtir e compartilhe com a família e amigos. Adoramos saber o que você pensa. Deixe seu comentário. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau!